porque o adversário era muito fraco, né? O adversário, respeitosamente ao Sportivo Luquenho e ao que está fazendo na Copa Sul-Americana, mas era um time que não jogava o Campeonato Gaúcho. Era um time muito fraco. Nenhum time do Campeonato Gaúcho teve essa postura contra o Grêmio. Vocês lembraram bem, na fase final do jogo, o Grêmio tinha 2 jogadores a mais e não conseguiu. Tá bem, criou, mas aí falta até a tranquilidade, assim, para transformar em gol esse monte de chances que são criadas, algumas meio aleatórias, como aquela que a gente viu há pouco, o zagueiro chutando a bola para dentro da própria área, assim. Falta também um pouco de refino. E falta uma mecânica ofensiva melhor. De fato, se tem 72% de posse de bola no campo de ataque, tem que transformar em gol. Seja pela parte que cabe ao treinador de criar essas oportunidades e o resto que cabe aos jogadores, que eu também acho. Eu gosto da análise tática, eu respeito muito a importância dos treinadores para os times de futebol, não só para posicionar o time em campo, mas também para passar essa tranquilidade, para dar uma sistemática para o time assim, mas tem coisas que são os jogadores que têm que resolver. Chega uma hora que o jogador do Grêmio tem que olhar, não, do Sportivo Luquenho eu tenho que ganhar de mais de um gol de diferença. O Arezzo não pode bater um pênalti como ele bateu ontem, no meio do gol, recuada, não foi nem para deslocar o goleiro. Chega uma hora que tem que ter um pouco mais de atitude de jogadores. Tem um lance, eu não sei se talvez não tenha, mas é viralizado um erro de passe do Pavon, que ele tá sozinho no campo de defesa, que não é o Mano Menezes que tem que corrigir, ele tinha que ter sido corrigido da escolinha. E o Pavon não erra aquele tipo de lance, porque o Pavon já jogou a Copa do Mundo. Então tem uma desconcentração, tem um nível assim de desleixo pela Copa Sul-Americana que não cabe para um time do tamanho do Grêmio, sabe? Quando o Grêmio se dispõe a jogar um campeonato, ele tem que jogar para se classificar em primeiro, ele tem que jogar para ser campeão, ele não pode jogar para cumprir uma tabela. Acho que essa tarefa o Mano Menezes vai ter também nessa parada da Copa do Mundo. Que, ok, salvar o Grêmio do rebaixamento, já que é o assunto, e eu até acho que não é time para ser rebaixado, mas já que o assunto é esse, mas tem que respeitar a instituição a ponto de não, vem cá, nós estamos falando do Grêmio, não estamos falando de um time qualquer do futebol brasileiro que vá lá e vai passar dificuldade. O Grêmio deveria ter sido melhor na Sul-Americana e ontem é um exemplo disso. E vocês falam, para mim tem um resumo. A resposta veio da arquibancada, 5.000 pessoas nem no gauchão teve. E o paralelo com o Atlético Mineiro é tão valioso que ontem o Hulk estava falando sobre a quantidade de oportunidades que o Atlético cria, o que parece maravilhoso, né? Porque o Atlético, o espião estatístico está falando um pouco disso. O Atlético cria, e ele estava pedindo, pelo amor de Deus, a gente não precisa criar tanto, a gente precisa de qualidade. Não cria menos, efetividade. Gente. Qualidade, efetividade, você precisa ter uma relação com isso, porque senão você transforma o jogo naquela loucura ali. O Cuca gosta desse tipo de coisa. O problema do Grêmio é que nem loucura tem, né? A loucura é outra, é a passividade, é um time sem alma. Esse é o problema do... E olha que tem Filipão, tem Mano, tem uma torcida que está em cima. Mas Rafael classificou bem, chamou de desleixo. Eu já chamei de desdém. Eu acho que algumas equipes tratam com desdém a Sul-Americana, porque se veem muito maiores e talvez se percebam de forma correta, mas é o que tem pra hoje. E aí vai fazer... Isso aí pra mim é uma vergonha. O que o Grêmio tá apresentando, o que o Atlético Mineiro tá apresentando, isso pra mim é uma vergonha. E aí o problema pode piorar. Tô com o Lino, né, na questão de que o Grêmio precisa reforçar urgentemente nessa parada. Mas se tem esse tipo de ambiente que o Divério nos traz, de um time apático, de um time que jogadores desleixados, no sentido de que um passe de escolinha não consegue acertar, tem que aparar essas arestas o mais rápido possível. Chegar a fazer uma reunião, e essa reunião ela pode ser com todo mundo, seja presidente, treinador e jogadores, ou ela pode ser individual. Eu acho que o mais importante nesse momento é ser individual. Os jogadores chegarem no vestiário, se juntarem e falar assim, galera, o que tá acontecendo? Você não gosta de mim, Pedro? Não tem problema, mas corre aí e vai para sua casa com a sua família e tá tudo ótimo. Você não precisa ser meu amigo. Mas nós temos que resolver isso aí. Não dá, tá vergonhoso. Eu não posso sair de casa porque a gente não tem resultado. Minha filha, eu não posso buscar ela lá. Tem que resolver. Porque você foi bem em falar, saiu Quinteiros, entrou o Mano e nada resolveu. Vamos comparar, então? A gente tem essa comparação. O Quinteiros que não prestava, que foi campeão argentino na temporada passada com o Vélez, está sendo cotado para assumir o Boca Juniors. Então, olha aí, temos uma comparação. Quinteiros e Mano Menezes, já botei de velho nessa fogueira, vou repetir hoje. Foram 18 jogos do Quinteiros com o Grêmio, a 10 do Mano Menezes, que lá está. 8 vitórias a 3. Em empates, a gente tem um equilíbrio. O Mano empatou 1 a mais, 6-5. Em derrotas, dá Quinteiros 5-1. Mas a gente está falando de mais jogos também. O Grêmio do Quinteiros, em 8 jogos a mais, fez 33 gols. O do Mano, e a gente já criticou a efetividade, ou a falta de, só fez 10.
O Grêmio do Quinteiros sofreu 21 gols, o do Mano 8. O Quinteiros saiu depois desses 18 jogos com 53,7% de aproveitamento. O Mano, neste momento, tem 50%. Mas aí, nesse caso, Odivério, eu acho que pesa... tem uma diferença, né, do número ali de jogos. Mas nesse caso, eu acho que pesa a performance, porque eu não lembro... O do Quinteiros performava também tão mal assim, gente? Não estava jogando bem. Eu só acho ruim. que o... Diga lá, Odivério, desculpa. Era ruim também, era ruim também. E o Quinteiros A pesa muito resposta pra ele. tava ruim também, beleza. Tá ali, tem 18 jogos. Não, tava bem ruim. Realmente Não, é que eu lembro, não funcionava. bom não tava, eu falei aqui. O que pesa muito pro Quinteiros é o Grenal, né? Ele perdeu um Grenal na Arena, 2-0, isso é muito importante. Claro, desses 18 jogos, tem alguns do Campeonato Gaúcho, acho que são 2 a menos contra o Juventude, 3 contra o Inter, 6. Vamos botar que são 8 jogos contra times do interior, assim, né, que são menores. Mas o Grêmio também, do Mano Menezes, tem nessa Sul-Americana o Luquenho, tem o Atlético Grau, são adversários também desse nível. Na estatística do Quinteiros está o Flamengo, que não está na do Mano. Já dá para fazer um paralelo, sim, e aí os números são bem óbvios. O do Grêmio, do Mano Menezes, tem muito mais dificuldade para fazer gol, mas leva menos gol. O do Quinteiros fazia mais gols, mas levava muitos gols também. No fim das contas, fica muito parelho. O que muda é que talvez as derrotas sejam mais apertadas, eu acho. Pois é, o que está aqui, de repente, me iludindo nessa discussão é exatamente o fato da efetividade ser tão ruim com o Mano. Então, na minha comparação, será que com o Quinteiros era tão ruim? A gente estava brincando. Pode voltar que a gente estava brincando. Mas, de fato, sofreu muito mais gols também. E no fim das contas, o que mais assusta nem é a falta de resultado. É a falta de vontade. O Grêmio entrou em campo contra um adversário fraco e ainda assim mostrou apatia, desorganização e um desrespeito claro com a própria história. Não é só sobre o Mano Menezes ou o Quinteiros. É sobre uma instituição que parece ter esquecido quem é. Quando o torcedor começa a ter vergonha de sair de casa com a camisa do clube, alguma coisa está muito errada. E enquanto o vestiário não se olhar no espelho com seriedade, a vergonha vai continuar vestindo azul, preto e branco.